Será se treinar em jejum é melhor? Eu tenho certeza de que você já ouviu essa pergunta, ou pelo menos já ouviu alguém falar, e principalmente no ambiente de academia. E a resposta para essa pergunta é depende. Depende do quê? Qual o seu objetivo com esse treino em jejum? Você quer emagrecer? Você quer melhorar a sua saúde, melhorar o condicionamento? Você já tem experiência com o jejum? Já fez o jejum mesmo sem treinar? Qual o seu nível de treinamento? Você é uma pessoa iniciante, que é aquela que treina de 0 a 6 meses com consistência, ou uma pessoa intermediária e avançada? Eu vou dar a resposta para essas perguntas aqui nesse vídeo e no final eu vou dar uma dica extra para você que quer treinar em jejum e como é que você deve fazer isso, tá? Então fica aí até o final. Primeiramente eu vou explicar como é que o nosso corpo se comporta em relação ao jejum, quando estamos em jejum. Tá? Então falando aqui desde o início, quando a gente come, certo? O nosso corpo ele vai metabolizar aquela comida, ou seja, ele vai quebrar em pequenos pedaços e o resultado do processo digestivo vai ser a glicose. A glicose é o produto final. A glicose ela é disponível na corrente sanguínea de forma mais fácil para que a gente consiga utilizar essa energia para fazer diversas atividades. Quando o nosso corpo identifica que a gente está com glicose em excesso, ele acaba liberando insulina a mais na corrente sanguínea e essa insulina tem o papel de pegar essa glicose e armazenar em formato de glicogênio. Ou seja, a gente vai ter energia armazenada ali para quando a gente precisar fazer algum esforço além do normal, a gente ter aquela energia guardada e utilizar mesmo que a gente não tenha se alimentado antes. E esse processo de transformar a glicose em glicogênio, ou seja, de estocar energia, gera em torno ali de 4 a 6 horas após a alimentação. Grava essa informação porque vai ser mais importante para frente. Então, por conta desse processo, normalmente a gente tem pouca quantidade de glicose circulante no sangue. A nossa maior parte da glicose ela é estocada e uma grande parte é estocada no músculo, que se chama glicogênio muscular. Então, quando a gente vai treinar, a gente não tem aquela glicose alta, ou seja, a gente não tem tanta energia assim disponível como a maioria das pessoas pensam. E isso é perfeitamente normal. Então, o que é que o corpo vai fazer? Ele vai pegar daquele estoque que está armazenado, vai quebrar e disponibilizar a glicose na corrente sanguínea para a gente usar no treino. E isso é feito através de várias regulações hormonais. Então, por exemplo, o primeiro hormônio que entra em ação é o glucagon, que é praticamente o oposto da insulina. Então, o glucagon ele vai direto naquele glicogênio, aquele armazenamento de energia, vai quebrar e vai disponibilizar a glicose no treino. Se a gente está treinando mais intenso, a gente usa aquela glicose que foi disponibilizada no sangue, a gente precisa de outros mecanismos. Então, outros hormônios vão entrando em ação, como por exemplo o GH. Entre outros papéis, ele tem um papel muito importante nessa fase porque ele vai metabolizar, ele vai quebrar a gordura e transformar em glicose para a gente também utilizar durante o treino. Caso, mesmo assim, a gente precise de mais energia, outros hormônios vão entrar em ação. Então, por exemplo, a epinefrina, a norepinefrina, adrenalina e noradrenalina. Então, esses hormônios eles vão agir em conjunto para disponibilizar energia no sangue para a gente fazer o exercício de forma correta, fazer com que a gente tenha desempenho ali no treino. E aqui tem um ponto muito importante, que é as pessoas iniciantes elas não têm esse controle hormonal muito bem trabalhado. Tá? Então, a gente não tem tanta adaptação assim para que quando a gente vá treinar, vá fazer um esforço, o nosso corpo consiga fazer da forma melhor possível o trabalho daquela glicose, quebrar o glicogênio armazenado, utilizar a glicose, liberar na corrente sanguínea. Então, para quem está começando a treinar ou começando a fazer dieta, não tem esse mecanismo muito bem trabalhado. Então, isso é muito importante também. Por conta dessa baixa adaptação hormonal, nosso corpo ele pode produzir diversos efeitos colaterais, principalmente quando nós somos iniciantes e estamos querendo treinar em jejum. Então, por exemplo, tem pessoas que sentem tontura, enjoo, tem gente que chega a vomitar, que chega a sentir dor de cabeça, fadiga, cansaço, porque isso é tudo mostrando que o corpo ele não está conseguindo fornecer a energia necessária para que você continue se exercitando, pegando peso. Então, aqui vem um ponto inicial. Um ponto muito importante. O aeróbico em jejum, nesses casos, é mais indicado para quem é intermediário ou avançado, para aquelas pessoas que já estão treinando de forma consistente, já adaptaram o organismo delas para disponibilizar energia mais rápido e aí elas têm uma maior facilidade para fazer esse treino em jejum, porque elas vão ter energia disponível mais rapidamente na corrente sanguínea. Agora falando em relação ao objetivo.
Se o seu objetivo é emagrecimento, eu preciso lhe dizer que o gasto calórico do treino em jejum vai ser o mesmo do treino que você está bem alimentado. Tá? Treinar em jejum não vai gastar mais calorias, como muitas pessoas pensam por aí. Mas o que acontece na verdade, principalmente se você for mais avançado, se você treina em jejum com intensidade um pouco mais alta, o seu corpo ele tende a produzir mais mitocôndrias. Não sei se você lembra lá das aulas de biologia, mas a mitocôndria é a organela principal ali da célula para gerar energia para o corpo. Quanto mais mitocôndrias nós temos, maior a facilidade da produção de energia e mais energia nós gastamos durante o exercício. Tá? Então, uma adaptação no longo prazo é a geração de mais mitocôndrias, é a biogênese, que se chama um termo técnico para isso. Mas lembrando, isso são casos de pessoas que são mais avançadas, ou seja, que conseguem treinar de forma mais intensa. Então, se você quer fazer o aeróbico em jejum, está começando agora e acha que vai emagrecer mais por conta disso, já vai desistindo dessa ideia. Então, o que é mais importante, na verdade, é você ajustar a intensidade do treinamento ali de acordo com a sua fase. Por exemplo, se você quer treinar em jejum, quer experimentar essa estratégia nova somente para conhecer um tipo de treino diferente, então você vai ajustar a intensidade do treino, vai começar com um treino mais leve, um treino mais curto de preferência, você vai tentar, por exemplo, não ficar tantas horas em jejum. Então um exemplo básico aqui para vocês, se você é aquela pessoa que janta ali em torno de 8 a 10 horas da noite, você vai dormir, acorda ali em torno de 6 a 8 horas da manhã, já é um período bom de jejum. Você pode experimentar ali o treino, a musculação, mais curta, por exemplo, 20 a 30 minutos com exercícios não tão intensos assim. Até porque é mais perigoso você sentir algum efeito colateral, alguma tontura, algum enjoo. Então, evite fazer exercício muito pesado, tá? Reduza a carga, vá com calma e aí você vai se adaptando ao longo do tempo. E à medida que você for evoluindo, você vai ajustando a intensidade desse treino de acordo com o seu nível de adaptação. Então, se você quer treinar em jejum como uma estratégia diferente de treino, para ver se sente bem, se você tem um melhor desempenho, pode ir, faça à vontade. Só não acho que vai emagrecer mais por conta disso. Mas aqui vai uma dica extra para quem treina em jejum, principalmente por falta de tempo. Então você já acorda 5 horas, 4 horas da manhã, tem que treinar para depois ir se arrumar e ir para o trabalho. Então você não tem tempo de fazer uma refeição boa assim que acorda. O que é que você vai fazer? Você deve priorizar o seu jantar do dia anterior. Então você tem que fazer um jantar bem completo, tá? Composto por proteína, carboidrato, gorduras boas. Já está bem reforçado para que o seu corpo ele consiga ir digerindo aquela comida, estocando aquela energia em formato de glicogênio muscular, para que quando você chegue no seu treino, mesmo que você não tenha comido antes, você tenha energia disponível ali para quebrar. Tá? Então todo aquele processo hormonal que eu falei para vocês aqui no vídeo, né, de o hormônio ir lá no glicogênio muscular, quebrar, gerar glicose para a corrente sanguínea e o músculo ir lá e utilizar aquela energia, vai ocorrer se você fez um jantar reforçado na noite anterior. Outra estratégia também, por exemplo, é você preparar uma refeição líquida, um tipo de vitamina na noite anterior. Então antes de dormir você prepara uma vitamina ali com leite, banana, abacate. No outro dia, quando você acorda, você já toma ali, tá bem rapidinho e já vai treinar. Também é outra estratégia. Então tá respondida aqui essa pergunta, né? Se treinar em jejum vai ser melhor. Com base em todas essas informações, você já tem a resposta. E eu só tenho uma coisa para te pedir depois desse conteúdo, que é você comentar aqui o que foi que você mais achou interessante nesse vídeo e sugerir próximos temas para os vídeos que eu vou gravar aqui para vocês também. Beleza?